Olá pessoal, estudaremos através desse vídeo o Estatuto dos Servidores Públicos de Itaboraí. Estudaremos em partes e faremos exercícios ao longo dos vídeos para ajudar na fixação do conteúdo. Em breve estarei disponibilizando simulado contendo questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática, também como os promocionais contendo outras temáticas cobradas neste concurso, como a lei orgânica do município de Itaboraí e a história desse município. Então, em breve, quando esses simulados estiverem prontos, eu irei colocar os links na descrição desse vídeo. Eu também irei disponibilizar um curso contendo videoaulas no formato de módulos com os conteúdos comuns. Também, quando estiverem organizados, também colocarei os links na descrição desse vídeo. Então, é fundamental para você acompanhar todos os lançamentos aqui no canal, tanto de vídeo quanto de material, que você se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? E também nos acompanhe no Instagram do canal com @ensinoemação. Bom, é isso, bora começar! Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Itaboraí, falando sobre vacância. Vacância é o contrário de provimento. O provimento é você preencher um cargo público, a vacância é você tornar um cargo público vago. Como é que você torna um cargo público vago? Decorre da exoneração, demissão, promoção, transferência, readaptação, aposentadoria, falecimento, determinação e lei. Vamos falar de cada uma delas, ok? Começando pela exoneração. A exoneração ela acontecerá a pedido ou ex officio. A pedido quando o próprio funcionário desejar deixar o cargo. Ele pode passar em um outro concurso público, um concurso público que ele não consegue acumular o cargo, e aí ele deseja abrir mão daquele cargo, então ele exonera, exoneração a pedido, ou por qualquer outra razão, ele exonera aquele cargo. E também temos a exoneração ex officio. Aí a exoneração ex officio não tem a ver com a pedido, é de acordo com a conveniência e interesse da administração pública. Quem decide isso é a administração pública e não o funcionário. Então a exoneração ex officio acontece quando se tratar de cargo em comissão, que são aqueles cargos de livre nomeação e exoneração, são aqueles cargos de confiança que você entra por indicação, mas você entra a qualquer momento e deixa o cargo a qualquer momento, não te gera estabilidade. E quando não satisfeitas as condições para a conclusão do estágio probatório, você não conseguiu atingir aqueles requisitos para o estágio probatório que nós estudamos na aula passada, você foi considerado inapto no estágio probatório. E aí você é o quê? Você é exonerado ex officio. Você não é demitido, ok? Porque demissão ela tem ali um conotativo de punição, tá? Enquanto que a exoneração não. A exoneração você não está sendo punido. Você não conseguiu atingir os requisitos do estágio probatório, você é exonerado, tá? Não é demitido, é diferente. A demissão, como eu já adiantei, ela tem esse valor de punição, tá? A demissão, ela é uma forma de punição. Então, a demissão, para acontecer, ela vai depender de uma sentença judicial transitada em julgado e de um PAD, de um processo administrativo, em que lhe será assegurado, né, ao funcionário ampla defesa. Então, a demissão, ela pode acontecer, não é algo comum, mas pode acontecer. Mas para que ela aconteça, será assegurado ao servidor ampla defesa, vai ter que passar por um processo administrativo e também vai ter que ser decidido em sentença judicial transitada em julgado. A promoção nós vimos também na forma de provimento, porque a promoção, além de ser uma forma de vacância, também é uma forma de provimento, é as duas coisas ao mesmo tempo. Então nós estudamos a promoção quando nós estudamos as formas de provimento. E só para relembrar aqui, a promoção é a elevação do funcionário ao nível imediatamente superior àquele que lhe pertence dentro da mesma carreira. Então a promoção não é que o funcionário ele muda de cargo na mesma carreira, não é isso, não é uma ascensão funcional, tá? Não é um acesso, não é isso. Ele vai subir de nível na mesma carreira, tá? Porque ali vai ter, aquela carreira tem um plano de cargos e carreiras, tem os níveis, e ele está ascendendo de nível para um nível imediatamente superior, e aí a gente entende que ele vai receber mais por isso, tá? Porque ele está sendo promovido, ok? Então a promoção é essa elevação do funcionário ao nível imediatamente superior. Então, se ele sobe de nível, ele deixa o nível que ele estava antes vago. Por isso que é uma forma de vacância. Ao mesmo tempo que é uma forma de provimento, porque ele preenche o nível imediatamente acima. A gente, inclusive, viu que o funcionário com 3 anos ou mais anos de serviços no mesmo cargo poderá ser promovido mediante uma avaliação ali do seu desempenho, né? Então, para que o funcionário ele seja promovido, ele tem que ter pelo menos ali 3 anos de serviço no mesmo cargo. Temos a transferência, que como eu já sinalizei para vocês na aula que eu falei do provimento, a transferência é uma forma
de provimento e também de vacância, que ela foi revogada, tá? Ela foi revogada, ela não deveria estar aqui, porém, como esses estatutos tem muitas informações desatualizadas, ela ainda se encontra aqui, tá? A transferência dificilmente será cobrada na prova de vocês, porque ela foi revogada, tá? Transferência, o que que é? É a passagem do funcionário estável para outros de igual nível de vencimento, mediante habilitação em concurso público. A transferência é como se fosse o quê? O funcionário ele trocasse de cargo, ele vai de um cargo para o outro, de um cargo de carreira para um cargo isolado, por exemplo, de um cargo isolado de provimento efetivo para um outro cargo isolado de provimento efetivo de mesmo nível e natureza. Só que, na verdade, isso acontece da seguinte forma: a pessoa presta o concurso público, ela é aprovada e aí ela é nomeada, toma posse e assume aquele cargo público, não por transferência, mas por nomeação. Ah, mas ela já era funcionária de Itaboraí e conseguiu ser nomeada para um outro cargo. Ok, ela será nomeada, ela entrará via nomeação, não será via transferência. Vamos supor que ela consiga acumular, ela vai ficar com os dois cargos, tá? Ela será nomeada no outro cargo, tá? Se for um cargo acumulável, né? Se for um cargo que dentro daquela exceção que permite a acumulação. Ou não permite a acumulação, aí ela exonera do outro cargo e assume esse novo cargo. Temos a readaptação que também vimos na forma de provimento, né? Porque também é uma forma de provimento, é quando o funcionário ele assume uma função compatível com a limitação física e mental que ele se encontra naquele momento, tá? Ele sofreu ali alguma limitação física e mental, ele não está mais conseguindo lidar ali com as funções do seu cargo, e aí ele não consegue, né? Eu sempre falo do exemplo do professor que não consegue mais ficar dentro de uma sala de aula, mas ele consegue ali cumprir com funções administrativas. Então ele sai da sala de aula, que não consegue mais estar ali, por alguma razão de ordem mental, por exemplo, e vai para a secretaria e colabora na secretaria com funções administrativas. Ele foi readaptado. Também é uma forma de vacância, né? Porque ele deixou ali aquele cargo anterior vago, né? Aquele cargo que ele assumia ali na sala de aula, agora ele assumiu um outro cargo na secretaria. Então uma forma de vacância, ao mesmo tempo que é uma forma de provimento também. Temos a aposentadoria, que o servidor ele passa da condição de ativo para a condição de inativo. Então, quando ele se aposenta, ele deixa aquele cargo que ele se encontrava na atividade vago. O falecimento, né? Ele faleceu, deixou o cargo vago e por uma determinação em lei. Vamos ver agora as situações de tempo de serviço. Será considerado como de tempo de serviço o afastamento em virtude de quê? Em virtude de férias, você está gozando de férias, é como se você estivesse em exercício. Isso vai contar como tempo de serviço. Casamento, até 8 dias, conta como tempo de serviço. Luto pelo falecimento de cônjuge, filho, pai, mãe e irmão, até 8 dias. Então, casamento até 8 dias e também o luto até 8 dias, desde que seja para cônjuge, filho, pai, mãe e irmão. Convocação para serviço militar também entra como, é considerado como de efetivo exercício. Júri e outros serviços obrigatórios por lei, por exemplo, você vai ser mesário, conta como de efetivo exercício. Exercício de qualquer cargo ou função pública municipal, desde que remunerada pelos cofres públicos. Então, se você exercer algum cargo ou função pública municipal, desde que tenha sido remunerada pelo erário, pelos cofres públicos, esse tempo que você exerceu essas funções será considerado como tempo de serviço. Também exercício de cargo de prefeito e outros de governo, da administração, em qualquer parte do território nacional. Então, se você estava ali, se você exerceu o cargo de prefeito, você foi eleito a prefeito, o tempo que você cumpriu seu mandato de prefeito, ou um cargo de governo na administração, em qualquer ponto do Brasil, esse tempo é considerado como tempo de serviço. Também a licença especial, que nós vamos ver melhor, mas é uma licença que você consegue após cada quinquênio de efetivo exercício. Você cumpriu 5 anos de efetivo exercício e aí você tem direito a 3 meses de licença especial, tá? Então o tempo que você ficou em licença especial é considerado como de tempo de serviço. Também a licença a funcionária gestante, então o tempo que a funcionária gestante, né, tá ali assumindo essa licença é considerada como de efetivo exercício. Licença ao funcionário acidentado em serviço ou atacado por doença profissional. Então ele tá ali acometido por uma doença profissional, ou um acidente de serviço, esse tempo é considerado como tempo de serviço. Também doença devidamente comprovada na forma regulamentar, até 3 dias. Então também um funcionário que está ali acometido por alguma doença, né, desde que tenha ali um atestado médico comprovando isso em até 3 dias, esse tempo de até 3 dias com essa comprovação médica é considerada como tempo de serviço. Missão ou estudo em outro ponto do território nacional, quando o afastamento houver sido expressamente autorizado pelo prefeito municipal.
Então, se o funcionário está cumprindo ali um estudo ou missão em outro ponto do território nacional, desde que esse afastamento tenha sido ali autorizado pelo prefeito, esse tempo que ele ficou afastado com essa finalidade é considerado como tempo de serviço. Também o período de afastamento compulsório, determinado pela legislação sanitária. Esse afastamento de período compulsório é algo que não tem a ver com a sua vontade. Você é compulsoriamente afastado. Você não tem escolha sobre isso. Você é obrigatoriamente afastado. E aqui ele coloca aqui, de acordo com a legislação sanitária. Então, por alguma questão aqui sanitária, né, alguma questão aqui do ordenamento envolvendo a vigilância sanitária, enfim, as leis que versam sobre isso, teve esse período de afastamento compulsório. Então, esse tempo que você ficou afastado por essa razão é considerado como tempo de serviço. Também exercício de cargo, função, de direção, chefia e assessoramento de órgãos de administração federal, estadual e municipal com prévia autorização do prefeito municipal. Então, se você assumiu ali um cargo de chefia, direção, assessoramento, que são cargos de confiança, seja em órgãos da administração federal, estadual ou municipal, desde que tenha autorização do prefeito, esse tempo que você ficou assumindo esses cargos de confiança é considerado como sendo de tempo de serviço. Também a participação em programa de treinamento regularmente instituído. Então, o tempo que você ficou ali se capacitando, né, num programa de treinamento que é legalmente instituído, é considerado como tempo de serviço. Desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, exceto para promoção por merecimento. Então, você está cumprindo ali um mandato, você se candidatou e foi eleito para ser deputado estadual, está cumprindo o seu mandato ali. O tempo que você está cumprindo com o seu mandato de deputado estadual, você está afastado das suas funções como servidor efetivo, esse tempo é considerado como tempo de serviço, exceto para promoção por merecimento. Ah, eu quero tentar uma promoção, né? Quero subir de nível, essa elevação de nível na minha carreira. Aí eu tenho ali eu passo, né, por uma seleção com outros servidores para poder ver se eu consigo essa promoção. E aí tem uma pontuação. E aí um dos critérios é o tempo de serviço. E aí esse tempo que eu fiquei afastado, cumprindo com esse mandato de deputado estadual, não vai ser contado para fins de promoção, ok? Por merecimento. Mas para fins de tempo de serviço, para outras questões, será assim contabilizado. Também desempenho de mandato classista, exceto para efeitos de promoção por merecimento. Então você está desempenhando um mandato classista ali na sua categoria, né, do seu sindicato. Esse tempo que você está ali desempenhando esse mandato é considerado como de tempo de serviço, exceto para promoção por merecimento, a mesma situação ali que eu falei para vocês em relação ao mandato eletivo. Também licença para tratamento de saúde até 2 anos, também é considerado como tempo de serviço. Agora, nós vamos ver para efeito de aposentadoria ou disponibilidade. O tempo de serviço para efeito de aposentadoria ou disponibilidade, ele será computado o quê? A gente tinha visto o afastamento do funcionário, o que era considerado como tempo de serviço. Agora a gente vai ver em relação à contagem do tempo de serviço para efeito de aposentadoria ou disponibilidade. Bom, será computado para efeito de aposentadoria ou disponibilidade também o afastamento, né, o tempo de serviço público federal, estadual ou em outros municípios, né? Então, o tempo que você trabalhou em outros municípios, hoje você é funcionário de Itaboraí, mas há 2 anos atrás você era funcionário do Rio, né, do município do Rio. Então, esse tempo que você trabalhou, né, em outros municípios também é contabilizado para efeito de aposentadoria ou disponibilidade. O período de serviço ativo nas Forças Armadas prestado durante a paz, computando pelo dobro o tempo em operações de guerra. Você trabalhou um período nas Forças Armadas e você ainda prestou serviço durante o período de guerra, em operações de guerra. Então, esse período será contabilizado pelo dobro, por conta, né, de todo o risco que você esteve ali submetido. Também o desempenho de função legislativa federal, estadual ou municipal. Então, você desempenhou função legislativa, seja no âmbito federal, estadual ou municipal. Esse tempo será contado como sendo tempo de serviço para fins de aposentadoria ou disponibilidade. Também o período de licença para tratamento de saúde, inclusive de pessoas da família, conforme dispuser o regulamento. Então, o tempo que o servidor ficou, né, afastado para tratamento de saúde, da sua própria saúde e também da saúde de pessoa da família, também será contabilizado para aposentadoria ou disponibilidade. Também o tempo em que o funcionário esteve em disponibilidade ou aposentado, desde que ocorra o aproveitamento ou reversão, respectivamente. Então, se ele ficou um tempo aposentado, mas aí ele teve condições de retornar, ele conseguiu se recuperar e ele teve a reversão, ele retornou ao serviço público, então esse tempo que ele retorna,
desde que ele tem essa reversão, né, esse tempo que ele ficou em disponibilidade ou aposentado é considerado como tempo de serviço. No caso do funcionário aposentado, né, o tempo que ele ficou aposentado, né, porque ele voltou ao serviço por reversão, o tempo que ele ficou aposentado é considerado como tempo de serviço. E o tempo que ele ficou em disponibilidade, uma vez que ele volta, ele é aproveitado, o tempo que ele ficou em disponibilidade também é contado como sendo tempo de serviço. Mas vale dizer aqui que ele tem que voltar. Se ele não voltar, não é considerado, tá? Ele tem que voltar, tem que ter a reversão e tem que ter o aproveitamento. Também o tempo de serviço prestado em autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, que são as entidades de administração pública indireta. Então, o tempo que você prestou serviço nessas entidades também é considerado como sendo tempo de serviço para fins de aposentadoria ou disponibilidade. Também o tempo de ser serviço prestado em instituição de caráter privado que tiver sido transformada em estabelecimento de serviço público, quando o servidor estiver em exercício. Quando o servidor estiver em exercício no ato da transformação, por tempo nunca inferior a 2 anos, exceto servidores da antiga guarda incorporados à guarda municipal ou aqueles em exercício na clínica Itaboraí, quando da sua incorporação no serviço municipal. Ele coloca uma situação bem específica aqui de Itaboraí, tá? Então, o tempo de serviço você prestava em uma instituição de caráter privado. Tá? Você trabalhava na iniciativa privada. Só que essa instituição ela foi transformada em um estabelecimento público. Ela deixou de ser privada e passou a ser pública. E aí, aquele servidor que estava em exercício, nesse momento da transformação, em que ela deixa de ser privada e passa a ser pública, esse tempo, né, que ele estava trabalhando quando ela era privada, vai ser contabilizada como tempo de serviço para fins de aposentadoria ou disponibilidade. Mas ele deveria estar trabalhando, na época da transformação, por um período nunca inferior a 2 anos, tá? Ah, ele acabou de ser contratado. Não, ele tinha que ter cumprido pelo menos 2 anos ali na época da conversão ali, da transformação de iniciativa privada para instituição pública. Então ele coloca esse requisito. Ah, você estava trabalhando aqui nessa instituição quando ela era privada e virou pública? Tava. Você já estava 2 anos aqui? Estava. Beleza. Então esse tempo que você ficou aqui é considerado como tempo de serviço para fins de aposentadoria ou disponibilidade. Aí ele coloca uma exceção a isso. A exceção seria os servidores da antiga guarda incorporados à guarda municipal ou aqueles em exercício na clínica Itaboraí. Então ele coloca essas duas situações. Os servidores da guarda e os servidores da antiga clínica Itaboraí, que nesse caso não precisam cumprir com essa condição de ter assim um tempo mínimo de 2 anos, né, para poder conseguir ter contabilizado o tempo em que prestou o serviço ali na época da transformação de iniciativa privada para instituição pública. Bom, também será considerado como tempo de serviço para fins de aposentadoria ou disponibilidade o tempo de serviço gratuito prestado no município quando o servidor vier se tornar funcionário do quadro municipal. Então, se agora aquele funcionário que agora é um servidor do município de Itaboraí já prestou em outro momento serviços gratuitos ao município, esse tempo que ele prestou serviços gratuitos também será contabilizado como será contado como sendo de tempo de serviço para fins de aposentadoria ou disponibilidade. Também em dobro, o de licença especial não gozada e de férias não utilizada. Então, você não utilizou a tua licença especial, você cumpriu 5 anos de efetivo exercício, você tinha direito a 3 meses de licença especial, mas você preferiu não utilizar essa licença especial. Então, você ficou acumulando licença especial. Então, essas licenças que você não utilizou, elas serão contadas em dobro para tempo de serviço, para efeito de aposentadoria ou disponibilidade. E a mesma coisa as férias que você não utiliza, será contada como também contabilizada em dobro para efeito de aposentadoria ou disponibilidade. E também o tempo de serviço de atividade vinculada ao regime de consolidação das leis de trabalho, desde que o funcionário haja completado 5 anos de efetivo exercício na administração municipal, computados na forma do artigo seguinte. Então, se o funcionário ele prestou serviço a Itaboraí na forma da CLT, de acordo com a CLT, ele prestou serviços e completou 5 anos de efetivo exercício na administração pública municipal de Itaboraí, na forma de CLT. Então, esse tempo que ele cumpriu, desde que tenha completado 5 anos, ainda que na forma de CLT, será contabilizado como sendo tempo de serviço para efeitos de aposentadoria ou disponibilidade. Aí, no caso do inciso 10 do último artigo, que fala dessa questão da CLT, né, do tempo que você trabalhou, você prestou uma atividade vinculada à CLT para Itaboraí, nesse período de 5 anos, pelo menos, serão observadas algumas normas para a contagem de tempo de serviço. Ele coloca aqui que normas são essas.
não será admitida a contagem de tempo de serviço em dobro ou em outras condições especiais. Bom, vamos contar sim o tempo que você prestou serviço para Itaboraí, com vínculo na CLT, né, desde que você tenha completado 5 anos de efetivo exercício na administração municipal. Beleza? Se você cumpriu ali 5 anos de efetivo exercício, a gente contabiliza esse tempo de atividade vinculada à CLT. Porém, não vai ser admitida nenhuma contagem de tempo em serviço em dobro ou nenhuma condição especial. Também é vedada a acumulação de tempo de serviço público com atividade privada quando concomitante. Então, se tratando de você trabalhar no serviço público e também ter um trabalho numa instituição privada, o tempo de serviço não será contado como sendo em dobro, entende? Quando é concomitante, ou seja, você está ali conseguindo conciliar, você trabalha em Itaboraí e você também trabalha você é professor em Itaboraí, você também é professor em uma escola particular. Então, o tempo de serviço público com a atividade privada, ela será vedada essa acumulação, tá? Então, não será computado as duas ao mesmo tempo. Também não será contado o tempo de serviço que já tenha servido de base para a aposentadoria por qualquer outro sistema. Se você já usou o tempo de serviço como base para a aposentadoria para qualquer outro sistema, esse tempo já foi utilizado, não vai ser contado novamente. Bom, a aposentadoria somente será concedida a funcionário que contar ou venha completar 35 anos de serviço do sexo masculino, 30 anos do sexo feminino, salvo os ocupantes de cargo do magistério, na forma que dispuser a Constituição Federal. Embora nós tenhamos mudanças em relação à questão da aposentadoria, né, gente? Como eu já falei para vocês até na aula de lei orgânica, né? E temos aquela questão da transição, né? Temos o sistema de pontuação e tudo mais. Temos também a questão da aposentadoria, que leva em consideração também alguns grupos. Aqui ele fala sobre a aposentadoria, ela ser concedida a funcionário de acordo, né, com o tempo de serviço e de acordo com o sexo. Então, se ele completou 35 anos e se ele é homem, será concedido a ele a aposentadoria. Se ela completou 30 anos de serviço, né, ela é mulher e completou 30 anos de serviço, será concedido a aposentadoria para ela. Salvo o caso do magistério, porque aí vai ter uma outra contagem, tá? Vai ter um outro sistema aqui para o pessoal do magistério. Bom, se a soma do tempo de serviço ultrapassar os limites previstos no inciso anterior, o excesso não será considerado para qualquer efeito. Bom, vamos supor que a pessoa atingiu ali o limite, né, de idade e tudo, e na verdade ela ultrapassou esse limite. Sobrou, tem um excedente. Esse excedente vai ser utilizado para alguma finalidade? Ele está falando aqui que não, tá? Que a soma do tempo de serviço, se ultrapassar esse limite, não será considerada para qualquer efeito. O ônus financeiro decorrente caberá ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais, que é o ITAPREV, criado através de uma lei, né, de uma lei complementar número 1 de 1990, tá? Então, será esse sistema de previdência e assistência que ficará a cargo dos servidores municipais de Itaboraí. E aqui também é dito que não se aplica estas disposições às aposentadorias concedidas. Vamos fazer uma questão. Lembrando que já estão disponíveis para a venda os simulados, contendo questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática. Temos também os combos promocionais contendo outras temáticas, como a lei orgânica de Itaboraí e também história de Itaboraí. Vale muito a pena. O pessoal costuma gostar bastante porque é uma ótima forma de você exercitar aquilo que você está aprendendo aqui. Então você estuda teoria e pratica através de exercícios, tá? Então os links estão presentes na descrição desse vídeo. Temos também os cursos contendo videoaulas no formato de módulos hospedadas na plataforma da Hotmart. Também vale a pena, é um estudo organizado, direcionado para o concurso de vocês. Se você também desejar, tem um link na descrição desse vídeo, dos conteúdos comuns, tanto para nível médio quanto para nível superior, beleza? Então, vamos à questão. Tendo em vista o Estatuto dos Servidores Públicos de Itaboraí, analise as afirmativas a seguir. Número 1. Invalidada por sentença judicial a demissão de servidor estável, será ele reintegrado com os devidos ressarcimentos. O eventual ocupante da vaga, se estável, será reconduzido ao cargo de origem. Aqui está falando da reintegração. A gente falou da reintegração na aula de provimento, certo? Mas é uma forma da gente lembrar também. Embora eu não tenha falado nesse vídeo, porque não foi o foco desse vídeo, nós estudamos a reintegração. A reintegração é quando o servidor ele tem a sua sentença judicial invalidada, ele foi demitido injustamente, aí ele retorna ao serviço com os devidos ressarcimentos. E quem estava ocupando a sua vaga é reconduzido para o seu cargo de origem. A 1 está perfeita. 2. A exoneração pode ocorrer a pedido ou ex officio. Neste último caso, quando se tratar de cargo em comissão ou quando não satisfeitas as condições de estágio probatório.
Exatamente. Nós vimos nessa aula isso. A exoneração é uma forma de vacância, né? Pode acontecer a pedido do próprio funcionário ou ex officio. Ex officio no interesse da administração pública, de acordo com a conveniência da administração pública. Quando é que acontece a exoneração ex officio? Quando o funcionário ele for reprovado no estágio probatório, né? Ou quando for um cargo de comissão, aquele cargo de confiança, de livre nomeação e exoneração. A 2 está perfeita. 3. Será considerada como tempo de serviço o afastamento em virtude de doença devidamente comprovada na forma regulamentar de até 3 dias. Sim, nós vimos no artigo 127, né, que falava do afastamento do funcionário, que será considerado como de efetivo exercício alguns afastamentos, dentre eles esse afastamento, né, por doença, né, devidamente comprovada na forma regulamentar de até 3 dias. Então a 3 também está correta, a 1, 2 e 3 estão corretas e a nossa resposta, portanto, é a letra A. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. E aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos. Aqui no canal tem diversas playlists. Tem playlists de legislação educacional, de legislação ambiental, de noções de administração pública. Tem playlist contendo simulados de português de diferentes bancas organizadoras, também simulados de fundamentos de educação. Então explore bastante, maratone para o seu concurso. É isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.